Então, lembrem que a gente escreveu no nosso último encontro foi que isso aqui, né? A gente chamou de velocidade média. Notem, isso aqui, lembrem, é só uma maneira de dizer que isso aqui é velocidade média, né? Também é muito comum vocês encontrarem V med, escrito assim, ou também um V barra. Todas essas coisas normalmente representam a mesma coisa que é isso aqui, tá? Que é deslocamento por tempo. E aí lembrem o que que era deslocamento? Era o Δx, né? A variação em x pela variação em t. Lembrem, isso aqui é simplesmente, né, a posição 2 ou posição final, menos a posição 1 ou posição inicial, dividido pelo tempo 2 menos tempo 1, né? Então, isso aqui é intervalo de tempo, isso aqui, ou variação de tempo, né? E aqui variação de posição. Agora, se vocês lembrarem, quando a gente falou de posição, falou de deslocamento, a gente viu que existia uma diferença, né? Que era entre o deslocamento e a distância percorrida. Quem lembra qual que era a diferença entre essas duas coisas, né? Por que que elas não são iguais? Ainda vou fazer uma outra pergunta para vocês. Então, digam o seguinte: a gente tem aqui um carro numa estrada, por exemplo, tá? E a gente põe essa estrada como sendo o nosso eixo X. O carro sai daqui, que vamos dizer era X igual a zero. Ele vem até aqui, que é X igual a 20 quilômetros, por exemplo. E aí ele pega e volta até aqui, que é X igual a 10 quilômetros, tá? Então, digamos que metade do caminho, mais ou menos. Então, qual é o deslocamento desse carro? Eu vou marcar aqui x1 e x2. Tá? Então, esse é x0, x1 e x2. Então, qual é o deslocamento desse carro entre x0 e x2? 10 quilômetros, né? Porque lembrem, deslocamento depende só disso aqui, né? Posição inicial e final, né? Então, o deslocamento é x2 menos x0, portanto, 10 e 0, né? Então, dá 10. Agora, se alguém perguntasse para vocês qual foi a distância, então vou botar assim, distância percorrida por esse carro de x0 até x2. 30 quilômetros, tá? Então, vejam, 30 quilômetros. Porque qual que é a diferença? Quando a gente está falando de distância percorrida, a gente está falando do caminho todo executado, tá? Então, quando a gente está vindo aqui de x0 até x1, a gente soma 20 quilômetros. Então, foi 20 quilômetros nesse primeiro trecho. Agora ele vai andar mais 10 quilômetros para trás, mas lembrem, como é distância percorrida, o que importa é o que ele está andando, não tem sinal nenhum aí, tá? Então é sempre positivo. Então fica 20 mais 10, 30 quilômetros, tá? Então vejam como deslocamento e distância percorrida são coisas que podem ser diferentes, né? Elas vão ser iguais se, por exemplo, se o carro não tiver andado para trás em nenhum momento, né? Porque aí, por exemplo, o deslocamento de x0 até x1 são 20 quilômetros e a distância percorrida de x0 até x1 também são 20 quilômetros. Aí vejam que são iguais, tá? Então vejam essas duas coisas aqui, né? Deslocamento e distância percorrida podem ser diferentes, não precisam ser iguais. Na verdade, muitas vezes, ou a maioria das vezes, vão ser diferentes, tá? Em particular, sempre que a gente tiver algum movimento de ida e volta, tá? Alguma coisa foi e voltou, a gente já sabe que essas coisas vão ser diferentes, tá? Se a coisa só foi, ela andou sempre no mesmo sentido, sempre manteve a mesma orientação do movimento, então provavelmente aí vão ser iguais.
tá? Então, notem, existe uma diferença aqui, tá? E vejam que a velocidade média está associada a isso aqui, o deslocamento, que é o que vem aqui. Enquanto que tem essa outra coisa, que é o que a gente vai falar agora, que é a chamada velocidade escalar média. Se vocês olharem, a velocidade escalar média, ela envolve a distância percorrida dividido pelo tempo, também intervalo de tempo, né? Portanto, vamos botar assim, a velocidade escalar média, na verdade ela vai ser d, eu vou chamar esse d grande, vai ser a distância percorrida, dividido pelo intervalo de tempo. Então, vocês podem ver que isso aqui, velocidade média, e isso aqui, velocidade escalar média, possivelmente também, muitas vezes, vão ser diferentes, né? Porque se o deslocamento e a distância percorrida são diferentes, então velocidade média e velocidade escalar média também vão ser diferentes. Vamos ver aqui, para ver se vocês começaram a entender um pouco a coisa. Eu botei duas questões, tá? E aí eu vou deixar mais ou menos uns 5 minutos para vocês tentarem fazer elas, tá? Então vejam, diz aqui, a primeira é um carro que sai de uma cidade, cidade A. Então vocês podem pensar que essas cidades aqui, A e B e C, que estão aqui, elas estão numa estrada, né? Então a gente tem uma estrada aqui, que a gente tem A, B e C, tá? E essas cidades, ao longo da estrada, elas estão em marcações de quilômetros nessa estrada. Uma estrada reta, tá? Lembra, a gente está sempre falando de movimento retilíneo, por enquanto. E aí, as perguntas são, para primeira, né, carro sai da cidade A, chega na cidade B em 1 hora, tá? Então, demora 1 hora para fazer esse trajeto. Qual foi a velocidade média e qual foi a velocidade escalar média para essa situação? E a segunda pergunta é o mesmo carro, sai da cidade B depois de 30 minutos, então a gente pode considerar que o carro ficou parado nessa cidade B durante 30 minutos e depois ele retorna pela mesma estrada e vai para a cidade C, tá? E ele demora 30 minutos para ir de B até C. E aí pergunta qual foi a velocidade média de B até C, velocidade escalar média de B até C, e também a velocidade de média, velocidade escalar média de A até C. 100 km por hora, né? Então, nada de difícil aqui, né? Todo mundo tem que conseguir encontrar isso, tá, pessoal? Se vocês não conseguiram encontrar essa velocidade média, vocês têm que dar uma boa estudada, porque é uma questão bem simples essa aqui, essa primeira, né? Tá? Porque é simplesmente, a gente tem aqui posição A, posição inicial, posição B, posição final, né? E tem o intervalo de tempo. Então, velocidade média, lembrem, vai ser simplesmente essa variação de posição pelo intervalo de tempo. No caso, a variação de posição é 100 menos zero, portanto, 100 quilômetros. E o intervalo de tempo é 1 hora, né? Portanto, isso aqui são 100 quilômetros por hora. E a velocidade escalar média, qual é? Também é a mesma coisa, né? Não tem mudança nenhuma. Velocidade escalar média nesse caso, lembrem. Então, vou botar aqui velocidade escalar média. Vou botar só assim, escalar média. É a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Mas nesse caso, a distância é o próprio deslocamento, né? Porque o carro simplesmente saiu daqui e veio até aqui, então ele andou 100 quilômetros, essa é a distância, e também 1 hora, né? Então, 100 quilômetros por hora também. Mesma coisa, tá? Então, vejam, esse é um caso em que velocidade média e velocidade escalar média são iguais. Agora vamos ver a segunda questão, que é um pouco mais complicada. Então, ele diz, o mesmo carro sai da cidade B após 30 minutos e volta na mesma estrada, chegando na cidade C em 30 minutos. Então, qual é a velocidade média de B até C para esse carro?
Então, quem calculou isso aí? Velocidade média BC. Então, vamos seguir com essa questão aqui, tá? Então, vejam. Aqui diz o seguinte, o mesmo carro, tá? Então, o carro saiu de A e foi para B. A gente já viu velocidade média, velocidade escalar média nesse percurso que ele fez. E aí, o que acontece? Ele fica 30 minutos lá parado, na cidade B, e depois ele vai sair dessa cidade B e ir para a cidade C. Então, ele sai daqui e vem para cá agora, tá? Que a posição dessa cidade agora está no quilômetro 50, tá? Então, imagine, isso aqui são cidades numa estrada, então essa aqui está no quilômetro 0, essa aqui está no quilômetro 50, essa aqui está no quilômetro 100, tá? E ele demora 30 minutos para fazer esse percurso aqui, vir de B até C. Então vamos lá, qual é a velocidade média desse carro de B até C? Bem, continua valendo a mesma coisa aqui, né? A gente tem que pegar o deslocamento dessa coisa, delta x, né, de B até C, e dividir pelo intervalo de tempo. Nesse caso, o que que é isso? É a posição C, que ele chega, menos a posição B, de onde ele sai, dividido pelo intervalo de tempo. Né, lembrem que isso aqui é sempre, né, a posição final, a mais nova, a mais recente, menos a posição inicial, que é a mais antiga, a anterior. Então, o que que a gente tem aqui? Posição C, da cidade C, é 50, ela está no quilômetro 50 na estrada, né? Então, 50 quilômetros. Menos a posição B. Bom, mas a B a gente já viu, estava em 100, né? Então, aqui é menos 100. Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é 30 minutos. Agora, anotem aqui, a gente vinha calculando as coisas em quilômetro por hora, né? E aqui eu botei em minutos, mas é um número bem fácil, na verdade, porque a gente sabe que 30 minutos corresponde a meia hora, né? Então, 0,5 horas. Então, a gente tem aqui 0,5 hora. Então, o que que nos dá isso aqui? Dá menos 50 em cima, quilômetro, dividido por meia hora embaixo. Então, vejam que agora a velocidade média vai ficar o quê? Menos 100 quilômetros por hora, né? E aí lembrem também o que a gente falou no último encontro, né? O que que significa esse sinal aqui, né? Por que que existe esse menos? Porque o movimento está nesse sentido aqui, a orientação negativa do nosso eixo, né? A gente botou aqui um eixo X, né? Então isso aqui é um eixo X que está orientado positivamente assim, né? Então, cada vez que a gente anda mais para cá, para a direita, ao longo do eixo, o número aumenta, a gente está aumentando a nossa marcação, né? 0 km, 50, 100, 150, 200, etc. E quando a gente faz o caminho contrário, a gente está diminuindo. Então, notem que esse sinal aqui da velocidade média, ele nos indica que o movimento aconteceu nesse sentido, tá? Então, enquanto que esse aqui é positivo, porque aconteceu para cá, o outro é negativo, porque aconteceu para o outro lado. Então, eu vou continuar com a mesma questão, na verdade, só para ficar mais limpo aqui. Então, vejam, a gente chegou à conclusão, então, que a velocidade média, né, de B até C, então, foi menos 100 quilômetros por hora, tá? Qual a velocidade escalar média de B até C? Então, agora é essa pergunta aqui. Vamos botar numa outra. Vamos ver. Pergunta. No caso, esse 30 minutos parado não interferiu para a gente. Então, vejam, por enquanto não interfere, tá? Porque olha o que que acontece. O mesmo carro sai da cidade B após 30 minutos, ou seja, ele estava parado 30 minutos, e aí ele vai sair da cidade B. Mas qual que é essa pergunta? Qual a velocidade média de B até C? Ou seja, de quando ele sai de B até quando ele chega em C. Portanto, aqui eu começo a contar de novo quando ele sai, tá? Poderia ser
poderia interferir se a pergunta fosse qual a velocidade média entre ele chegar em B e chegar em C, tá? Aí sim a gente teria que adicionar também esses 30 minutos, tá? Mas por enquanto não interfere. A gente já vai ver que no último item aqui, tá? Que é a velocidade média de A até C, aí ele vai interferir esses 30 minutos parados, tá? Mas por enquanto, nessa parte da pergunta, isso não faz diferença, porque a gente está só contando o tempo e o deslocamento entre sair de B e chegar em C, tá? Então, vamos lá. Qual a velocidade média? Isso a gente acabou de calcular. Qual a velocidade escalar média? Deixa eu apagar isso aqui. Qual a velocidade escalar média de B até C? Tá? Então, agora a gente quer ver isso aqui, a velocidade escalar média, tá? Entre B e C. Mas lembrem, isso aqui vai ser o que? A distância de B até C dividido pelo tempo. Agora, qual é a distância de B até C? Vou até botar de novo aqui nossa estrada, o nosso eixo X, tá? Então tinha aqui cidade A, cidade C, cidade B. E as marcações são 0, 50 e 100, tudo isso aqui sempre em quilômetros. Então vejam agora, né, qual que é a diferença entre distância e deslocamento, né? Notem que o deslocamento de B até C, ele é negativo, né? Ele é menos 50. Agora, a distância entre B e C é positiva, são 50 quilômetros que separam essas duas cidades, né? Então, qual que é a distância? É 50 quilômetros. Dividido pelo intervalo de tempo, tá? O intervalo de tempo aí é o mesmo, é o intervalo de tempo entre ele sair de B e chegar em C. Então, 0,5 horas, portanto, vejam aqui vai dar 100 quilômetros por hora, tá? Então, vejam que o módulo dessa coisa aqui, né, o 100 é o mesmo número que a gente encontrou na velocidade média. Qual que é a diferença nesse caso? É o sinal, tá? Porque a velocidade escalar média, ela é sempre positiva, tá? Ela é sempre positiva ou, se ela não for positiva, ela é nula, é zero, tá? Então, isso aqui é sempre maior ou igual a zero, tá? Porque a distância, lembrem, nunca é negativa, né? Distância é sempre uma quantidade positiva ou, no máximo, nula se for zero, né? Se não tiver distância nenhuma. Então, esse é o segunda parte desse problema. Então, vamos para a última parte, tá? Tá? Então, velocidade escalar média de B até C, isso aqui, tá? E aí, a última parte da pergunta é a velocidade média e velocidade escalar média de A até C. Bom, e aí sim, agora a gente quer todo esse trajeto que foi feito, né? E todo o tempo também que demorou para fazer isso, né? Então, primeira coisa, vamos ver qual é o tempo, tá? Então, delta T de A até C. Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que, inicialmente, o carro foi de A até B, e isso demorou 1 hora, né? Então, a gente tem aqui 1 hora. Depois disso, o carro ficou parado durante 30 minutos em B. E aí, bom, mais 0,5 hora. E aí tem mais esse tempo de deslocamento de B até C. E o tempo de deslocamento de B até C também foi 0,5 horas. Portanto, o tempo todo gasto pelo carro para sair de A, ir até B e chegar em C foi o quê? 2 horas, né? Tá? Então, esse vai ser o nosso intervalo de tempo total, de A até C. E aí, para calcular agora a velocidade média e velocidade escalar média, o que a gente precisa são o deslocamento e a distância, né? Então, vamos fazer primeiro a velocidade média de A até C, tá? Então, essa velocidade média vai ser o que? O deslocamento, então, delta x de A até C, dividido pelo intervalo de tempo que a gente já calculou aqui. Agora, qual que é esse deslocamento, né? Lembrem, deslocamento aqui, então,
qual que é o deslocamento que a gente tem aqui de A até C? Bom, lembrem, o deslocamento ele só importa posição final e posição inicial, né? Então isso aqui é simplesmente a posição C menos a posição A, dividido pelo intervalo de tempo, né? E a posição C a gente sabe é 50, a posição A é zero, né? Então isso aqui fica 50 menos zero, portanto 50, dividido por 2 horas, então quilômetros por hora, né? Então essa velocidade média aqui, de A até C, vai dar 25 quilômetros por hora. Exatamente. Posição final é isso aqui, posição em C, né? Que é 50, menos a posição inicial, que era zero. Tá? Então, vejam, velocidade média, 25 quilômetros por hora, tá? E notem que a velocidade deu um valor positivo aqui, lembra, porque a velocidade média pode ser positiva ou negativa, né? Mas ela deu positivo porque no final das contas, vendo toda a trajetória, o que o carro acabou fazendo foi isso aqui, né? Ele saiu de A e chegou em C, então ele se deslocou positivamente ao longo do eixo, né? Vamos para a última parte da pergunta, fazer em verde aqui, que é isso aqui, velocidade escalar média de A até C, tá? Então agora o que a gente vai precisar para essa velocidade escalar média de A até C vai ser o que? A distância de A até C dividido pelo intervalo de tempo, tá? Mas o intervalo de tempo é o mesmo, né? A gente já calculou ele, tá aqui, 2 horas. Qual que é a diferença? É a distância percorrida, né? Só que agora, lembrem, né? Distância envolve tudo que o carro andou, né? Então, quanto que o carro andou, né? Qual foi a distância percorrida, então, de A até C? Quem consegue responder aí no chat? Então, vejam, né? A distância percorrida, né, pessoal? Então, lembrem, o que que é distância? Distância a gente tem que somar tudo o que foi andado. Então, lembrem, o que que o carro fez? Ele saiu aqui de A, foi até B. E quando ele fez isso, ele andou quanto? 100 quilômetros. Tá? Então, vamos botar aqui uma parte só para a distância primeiro. Depois a gente vê a velocidade. Então, vamos lá. Distância de A, percorrida de A até C. Tá? Lembre que isso aqui é tudo que foi percorrido pelo carro. Então, vamos lá. O que que ele fez? Ele foi de A até B. Então, notem, né? Essa é a diferença entre deslocamento e distância percorrida, né? Notem porque o deslocamento ele só importa o ponto inicial e o final, enquanto que a distância percorrida, tá? Notem, não é a distância entre A e C, é a distância percorrida pelo carro entre sair de A e chegar em C. E aí importa tudo que o carro fez no meio do caminho, né? Então vamos ver o que que ele fez. Ele saiu de A e foi até B. Então aqui ele percorreu 100 quilômetros, tá? Aí depois ele ficou um tempo parado lá em B, portanto, se ele ficou parado, isso dá zero, tá? Então isso não influencia em nada na distância percorrida, porque ele está parado ali, isso dá zero. Agora, depois ele saiu de B e foi até C, portanto, agora ele andou mais 50 quilômetros, não é? Então, o total da distância percorrida por ele foram 150 quilômetros. Tá? Então, notem essas pequenas diferenças que existem, que são coisas que vocês têm que tomar cuidado, né? Entre deslocamento, distância entre dois pontos, né? Porque aí sim, se alguém perguntasse para vocês qual é a distância entre A e C, bom, a distância entre A e C é 50 quilômetros mesmo, né? Não tem nenhum grande problema aí. Agora, a pergunta não é qual é a distância entre A e C, e sim qual é a distância percorrida pelo carro, quando ele sai de A, vai até B e chega em C depois, né? E aí a distância percorrida são 100 quilômetros mais 50, portanto 150 quilômetros. E aí vejam que agora sim a velocidade escalar média, né? Ela vai ser o que? A distância, portanto 150,
dividido pelo tempo, que a gente já calculou, que são 2 horas, né? Então, isso aqui vai dar 75 quilômetros por hora. Tá, então vejam agora como essas coisas aqui foram todas diferentes, né? Tá, então vejam aqui, velocidade média foi 25, velocidade escalar média foi 75 quilômetros por hora, né? Vejam que o deslocamento de A até C foi 50, a distância percorrida foi 150, tá? Então, notem essas coisas, são coisas que você tem que tomar cuidado, tá? Tem que ler com atenção as perguntas e sempre tentar entender o que está sendo dito ali e o que está sendo perguntado para vocês.